Nessa aula a gente vai dar continuidade na matéria que a gente estava vendo, então eu vou fazer uma aula prática de herança e polimorfismo e na próxima aula eu já vou inserir a parte de arrays, né? Como funcionam esses vetores, arrays aqui em Java. Então é só para fixar esse conteúdo e a gente vai ver basicamente as mesmas coisas, a parte do encapsulamento, por exemplo, só que de uma forma um pouquinho diferente, como a gente pode automatizar isso. E outra coisa que eu percebi, pelo menos para outra matéria, a matéria de web, por exemplo, que era muito importante eu mostrar os erros, porque os erros eu estava tirando da edição, né? E na verdade, quando a gente está programando, programação tem mais. A gente resolvendo desafios, né? Então faz parte a gente encontrar os erros e saber como buscar a solução a partir do erro. Então eu vou tentar fazer uma aula mais direta, sem cortes, digamos assim. Então, primeiro aqui, a gente vai criar, né, uma aplicação Java. Mesmo se a sua descrição aqui das opções Java for diferente, você tem que criar uma aplicação Java. Quando você cria, você está criando uma main, né? Essa aqui eu vou colocar o nome de principal animais. Aqui está definindo que essa vai ser a principal. Já peço perdão aí pra vocês, porque eu acabei me mudando e nesse lugar é numa avenida, então faz muito barulho o tempo todo. Então eu tô gravando aqui no momento que tem um pouco menos de barulho, mas vai ser isso aí. Como vocês sabem, como essa aqui é uma classe que é a aplicação, é por isso que ela tem a main, né? É a main que executa a aplicação. Então, normalmente a gente está criando as classes fora daqui da main e aqui dentro a gente só está instanciando. Então, eu vou criar aqui uma nova classe, uma classe Java, e essa classe vai se chamar animal. Esse exemplo é o exemplo semelhante ao que a gente viu no slide. Então, a gente vai testar aqui o polimorfismo. Então, nessa classe aqui eu vou criar 3 variáveis, o public string nome, o nome do animal, public int idade, public float peso. Na verdade aqui é a altura, né? Então aqui int float altura. Essas são as informações do animal. Até aqui a gente estava construindo manualmente a parte de sets e gets. É uma parte muito importante que a gente não pode esquecer porque ela faz parte do princípio de encapsulamento. Então a gente estava digitando essas informações aqui, mas a gente tem alguns atalhos que criam automaticamente. Então se eu clicar aqui com o botão direito, por exemplo, eu tenho essa opção aqui, ó, o Alt Insert, tá vendo? Que insere um código. Vamos clicar nela para a gente ver as opções. Então, esse insert aqui, ele cria, por exemplo, os construtores, cria sets e getter, né? Então, ele cria essas opções sem precisar a gente escrever manualmente. Então, eu vou clicar aqui, ó, onde cria os métodos de encapsulamento. E aqui eu tenho a opção de selecionar para quais eu quero criar. Eu vou clicar em todos. Então, aqui já criou o encapsulamento automaticamente. Outra questão é que para a gente não ficar sempre girando aqui, né, vendo esse código todo, a gente pode clicar aqui no Ctrl A, que vai selecionar tudo. No meu teclado é o Ctrl Alt F para minimizar. Ah, não. O Ctrl Alt F é para formatar. Ele vai indentar corretamente, porque aí eu posso fazer tipo uma bagunça, colocar mais coisa, e aí eu seleciono só o Ctrl Shift Alt F e ele formata. Onde a gente encontra isso aqui? Se eu for ver aqui em exibir, não é exibir, aqui ó, em código fonte, ele já me dá esses atalhos do teclado. Os atalhos são muito importantes, então aqui Alt Shift F e ele vai formatar corretamente. Da mesma forma, aqui a gente consegue usar um comando para minimizar tudo. Deixa eu ver se é o Ctrl menos, é o Ctrl Shift menos. Então ele minimizou todas essas classes aqui pra gente não precisar ficar vendo e girando, né? E aqui a gente já sabe que construiu o que a gente precisa para esses métodos. Então a gente tem o get nome, set nome e assim vai para todos os atributos disponíveis. Outros códigos que a gente pode inserir, então aqui em inserir código, são os construtores. Então a gente pode colocar o construtor inserindo todos esses parâmetros. Ele ficou aqui de baixo, né? Eu tinha que ter
colocado o mouse no lugar que inserir. Então, seria aqui, ó. Tá vendo que aqui não tá formatado? Então, eu vou usar o comando, né? Vou dar o Ctrl A, então, Shift, Alt, F, e ele formatou, tá vendo? Indentou todo o código. Então, aqui a gente já tem aquela base que vocês tinham visto até agora. Então, eu tenho os atributos, um construtor, que é o construtor normal, não é o construtor padrão. Vou construir aqui só o construtor padrão, né? Animal. Acho que é isso. Então, aqui ficou o construtor padrão, né? Animal, parêntese e chaves. Então, além desses métodos aqui, a gente tem alguns métodos que são comuns a todos os animais. Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o método emitir som, né? Então, eu vou colocar a assinatura do método. O que significa assinatura? É que eu vou escrever isso aqui, né? O que identifica esse método. Então, a assinatura desse método é que ele é public, ele é string, porque ele retorna um texto, um string, e ele chama emitir som. E dentro desse método, eu posso, por exemplo, não colocar nada. Só que esse método aqui, ele tem um retorno, então ele vai colocar para mim que eu tenho que, pelo menos, né, por ele não ser void aqui, eu tenho que fazer um return de um som. Então, eu vou colocar aqui um return de um string olá. O que acontece? Esse método, essa aqui é uma classe que a gente vai utilizar e ela vai ser estendida, né, por outros animais. Por exemplo, essa é uma classe genérica. Então, eu vou criar um animal gato que vai estender essa classe e aí a gente pode reescrever algum desses métodos como o método emitir som, né? Então, vamos criar agora essa nova classe. Então, eu vou clicar aqui na nova classe Java, e agora essa classe aqui vai se chamar gato. Essa nossa classe, ela vai estender a classe animal. Então, aqui eu vou utilizar o extends e vou colocar animal, que é o nome da nossa outra classe. Por conta disso, se torna obrigatório que aqui dentro, né, no construtor dessa classe, eu faça uma referência à classe animal e chame um dos construtores, né, daqui. Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou criar um atributo ou método específico dessa classe. Vamos supor que eu nem quero um atributo novo, vou usar os que já tem lá. Então, eu vou criar aqui o public gato. Esse é o construtor padrão dessa classe. E vou criar um outro construtor que vai ter mais informações. Então, public gato. E dentro aqui, eu quero setar as informações desse gato. Então, esse gato vai ter um string com nome e ele vai ter um float com altura e um float com peso. Essas são as informações do gato. Mas dentro daqui a gente não tem uma definição, né, dos atributos aqui dentro. Então, na verdade, a gente vai estar chamando os atributos da superclasse, que foi a classe que foi estendida aqui, que no caso é a classe animal. Para isso, a gente usa o comando super. Então, dentro do comando super aqui, a gente vai colocar essa passagem de parâmetro. Então, a gente vai mandar aqui o nome, a altura e o peso. Se eu clicar até aqui, né, e clicar aqui no NetBeans, né, pra gente percorrer a estrutura, então, por exemplo, eu quero saber o que esse super está referenciando, ou eu quero saber onde foi criada essa variável. Eu pressiono o Ctrl e clico em cima. E aí veio aqui, por exemplo, para a linha onde foi criada. Da mesma forma, eu pressiono aqui o Ctrl, clico no super e redireciono aqui para o instrutor que está chamando. Então, aquele construtor, essa chamada aqui do super, está fazendo uma referência a esse construtor aqui da classe que foi estendida, que é a classe animal. Só que agora a gente quer fazer uma alteração, porque o som que o animal emite não é o olá. O som que o gato emite, né, não é o olá. O gato emite um som muito específico, que é eu vou dominar o mundo. Então, aqui eu vou colocar o public
string, emitir som. E se você perceber, essa estrutura é a mesma estrutura que tem aqui no animal. É a mesma assinatura, tá vendo? Se a gente copiar e colar lá, é a mesma assinatura. Então, vou até colar aqui em cima pra gente ver, é a mesma assinatura. Então, tá acontecendo uma sobrecarga, né? Porque esse método tá sobrepondo o método que foi estendido da classe animal. Então, para isso aqui, como eu preciso colocar obrigatoriamente um retorno, porque aqui não é um método void, então eu vou colocar aqui o return específico do gato. Então, return, ele vai mandar para lá a string miau, vou dominar o mundo. E aí, agora a gente vai fazer um teste. A gente vai fazer um teste aqui na nossa aplicação, né? Então, aqui na nossa aplicação, quando a gente executar o método principal, que é o método main, que vai ser executado, e esse método vai fazer o teste que a gente quer, vai executar o que tem aqui dentro, né? Então, por isso que aqui a gente vai colocar a instanciação das classes que a gente criou. Então, aqui que a gente cria o objeto. Então, aqui eu vou criar um objeto do tipo animal, que vai se chamar gato, e vai receber aqui um new gato. Vou até colocar aqui em cima, né, um animal que chama animal e que vai receber um new animal também. Porque é possível a gente criar essa estrutura aqui base, porque por enquanto a gente não fez nenhuma referência de que a gente não pode criar um objeto dessa classe. Por enquanto a gente pode, então eu posso aqui criar desses dois. E agora eu quero chamar esse método dos dois, né? O método emitir som, tanto do animal quanto do gato. Então se eu colocar aqui um system.out.println, eu consigo, vou duplicar, eu esqueço, é porque os comandos de duplicar do NetBeans é diferente de outros editores que eu uso, mas eu tenho que lembrar. Então aqui o system.out.println é o método que a gente utiliza para imprimir na tela para o usuário. Então aqui dentro eu vou chamar o método do animal, então animal.emitir som, e também vou chamar o método do gato, então gato.emitir som. Então, tem que imprimir essas duas entradas. Esse println, esse ln aqui no final indica que ele vai imprimir e vai saltar a linha. Tem outras opções de print, né? Então, vamos executar? Tá salvo aqui, tá vendo? Vamos executar para ver. Tá vendo? Aqui, ó, o olá da classe animal e o miau, vou dominar o mundo do animal. Agora, se eu quiser, por exemplo, criar outros animais aqui, então, eu vou criar aqui outro animal. Eu quero um animal que é um pato. Então, eu vou colocar aqui new pato. Para eu colocar as características desse animal pato, eu não preciso reescrever todo o código aqui novamente. Então, o que eu vou fazer? Só criar a classe específica. Então, de novo, vou colocar aqui, criar uma classe Java. Vou colocar a classe pato. Lembrando que obrigatoriamente a gente tem que colocar a primeira letra da classe com nome com letra maiúscula. Aqui, o que eu vou ter aqui de código? É o mesmo código do gato. Então, eu vou criar aqui o construtor padrão. Então, eu vou colocar public pato, abre parêntese, abre e fecha colchete. Construtor padrão, public pato, recebendo as informações, recebendo como parâmetro, então preenchendo as informações desse pato. Então aqui eu posso colocar, por exemplo, o nome desse pato. Então vai ser string, nome, float, altura, float, peso. E aqui dentro eu vou colocar o super, que vai ser a chamada
para o construtor. Então aqui eu vou passar esse nome, a altura e o peso. Agora a gente vai fazer alguns testes sobre isso. Por que que tá dando errado? Porque não tá estendendo nenhuma classe, tá vendo? A classe pato aqui ainda não estendeu a classe animal. Então eu vou colocar extends animal. Salvei. Salvei, então agora aqui deu certo porque já tá chamando. Então, se eu clicar aqui, Ctrl, clico no super, também tá chamando esse construtor dessa classe animal. Então, vou salvar aqui e vou salvar aqui. Esse erro aqui já foi corrigido, porque agora existe a classe pato. E o nosso pato, ele também vai sobrecarregar, ou seja, vai sobrescrever aquela classe emitir som. Então, vou colocar aqui embaixo, public, string, emitir som. E eu vou colocar aqui dentro o return de uma string. No caso, se esse pato for o Josanel, então ele vai dizer, eu sou o Gesonel, mestre dos disfarces. Quem não sabe quem é Gesonel, mestre dos disfarces, favor assistir o Irmão do Jorão. Então aqui a gente sobrescreveu essa classe emitir som. Vou salvar de novo, vou aqui na minha classe principal, vou duplicar essa linha e vou colocar aqui pato. Então, eu criei aqui o pato.emitir som e vamos ver como ele vai aparecer aqui. Então, apareceu o olá do animal, o miau, vou dominar o mundo, e o do pato, que é eu sou o Gesonel, mestre dos disfarces. Agora, perceba, se a gente não viesse aqui no pato e a gente não escrevesse esse método, né? Se o método aqui do Gesonel desaparecesse, o que ia imprimir se eu chamo o método emitir som do pato? Vamos ver? Salvei aqui e vou executar. Apareceu o olá, que é o método que ele herdou da classe animal. Mesmo que ele não esteja descrito aqui, ele herda tudo da classe que ele estendeu. Então, se eu não executar aqui essa sobrescrita do emitir som, ele vai chamar o método da classe que ele estendeu. Cadê a saída aqui pra gente ver? Vou fixar ela aqui. Então, apareceu aqui, ó, o olá, o miau do gato e o olá do pato, porque ele perdeu aqui essa referência. Agora, a gente pode ver outras coisas também. Por exemplo, se aqui nesse super eu mandasse outros parâmetros, mandasse, por exemplo, só altura e peso, ele dá um erro automaticamente, porque aqui não existe nenhum construtor, tá vendo? Não foi encontrado um construtor com esse formato lá na classe animal. Então, é um erro que aqui pra gente já é nítido, assim. Nem deixa executar, na verdade, né? Então, essa é a estrutura básica do polimorfismo, né? O fato de você reaproveitar todo esse código em vez de ter que reescrever ele para cada um desses animais. Então, você tem uma estrutura básica que você pode utilizar e você pode reutilizar também, né? Então, eu posso reutilizar colocando indiretamente esse código aqui vinculado a outros animais. Então, basicamente é isso. Agora eu vou passar para vocês 2 exercícios que, no caso, faz parte da lista de exercício 2, para vocês resolverem. Eu vou descrever ele agora. Então, aqui, pessoal, no nosso exercício, a gente vai ter uma empresa, né, que trabalha com veículos, e essa empresa, os veículos, de modo geral, tem os atributos, né, as informações, modelo, placa, ano e valor. E a gente aqui tem métodos públicos, que são os sets e gets, e o método depreciar valor. Aí vocês podem colocar de forma aí geral, tipo depreciação de 5%. E aqui a gente tem o método imprimir dados, que vai imprimir todos os dados desse veículo. Aqui a gente tem a classe carro, que é derivada dessa classe veículo, e ela tem as informações a mais do que essas daqui, que são os números de porta e combustível. Então, vocês têm que lembrar que no construtor padrão, vocês têm que setar essas informações aqui, né, construtor de carro. E a gente tem 2 métodos privados, que um é depreciar valor e o outro é imprimir dados, porque a depreciação do carro, do ônibus e do caminhão
varia, né? Não é exatamente a mesma. Então, quem vai informar isso é o usuário. Lembrando aí de procurar qual a fórmula da depreciação. Não sei não, mas qualquer coisa vocês chutam uma aí de porcentagem. E o método de imprimir dados deve imprimir todos os dados do veículo em questão. Então, quando eu chamar imprimir dados do carro, deve imprimir todas as informações exclusivas de carro também, como o número de portas, combustível e tal. Da mesma forma, ônibus e caminhão. E também tem outro exercício. Um deles a gente tem uma hierarquia aqui de dados, tá vendo? Implemente uma hierarquia de formas geométricas de acordo com a figura. Então, a gente tem aqui uma classe forma, uma classe forma bidimensional que estende a classe forma e tridimensional que estende da classe forma. E essas aqui de baixo estendem dessa aqui específica e essas aqui dessa aqui específica. E aí a gente tem alguns métodos, né? A bidimensional, aqui as formas bidimensionais. Tem o obter área, e cada forma tridimensional deve conter o método obter área e obter o volume. Então aqui, esses métodos têm que estar aqui no esfera, cubo e tetraedro. E essas aqui tem que estar tanto aqui no círculo como aqui. E aqui tá pedindo mais duas informações, né? Crie um programa que utilize um vetor de formas para objetos dessa hierarquia. Essa parte de vetor, vocês já viram em sala de aula, mas eu vou falar na próxima aula. É bem simples, já dá para fazer, mas até a entrega desse exercício eu já vou ter passado. Crie métodos para mostrar uma descrição textual do objeto ao qual cada elemento se refere. Então, é aquele método imprimir dados, que vai imprimir todos os dados dessa forma específica. E o programa também deve percorrer o vetor e, se for uma forma bidimensional, mostrar sua área, e se for uma forma tridimensional, mostrar seu volume. Isso aqui é simples, né? Porque na verdade vocês só vão estar chamando o mesmo método de cada um deles. Então, o mesmo método, imprimir dados, imprimir dados, imprimir dados, só que cada um vai mostrar dados diferentes. Enfim, esses são os exercícios para entregar. Eu vou disponibilizar 2 datas para a gente poder fazer eles juntos para quem tem dúvidas. É isso, pessoal. Até o próximo.